are about to enter hell. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre o meu escritor predileto, o norte-americano Edgar Allan Poe, um gênio absoluto que nos legou contos de terror e mistério. Foi o criador do conto policial e um dos precursores da ficção científica. É isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso podcast de hoje. Data estelar 2333.7. Edgar Allan Poe sempre foi, desde que eu me conheço por gente, o meu escritor predileto. Eu já li muitos outros autores além dele, Shakespeare, Dante, Cervantes, né? Isso para ficar nos mais conhecidos, nos mais respeitáveis, né? Mas também li muita ficção barata, ficção científica, outros autores de terror, mas nenhum deles, sem dúvida alguma, superou a minha fascinação por Poe. Eu o conheci quando tinha 12 anos, foi uma das primeiras leituras que eu fiz assim de autores importantes, renomados na minha vida, né? E foi paixão à primeira vista. Quando eu era garoto, eu encontrei esse volume aqui nas bancas, né? Histórias Extraordinárias do Poe, publicado pela antiga Abril Cultural, e eu vou fazer aqui algumas observações, vou ler alguns trechos dele durante a minha apresentação. Tá? Recentemente, eu fui surpreendido por alguns alunos na sala de aula, né, porque enquanto eu explicava a natureza da crônica, a diferença entre crônica e conto, coisas assim, né, durante uma das minhas aulas, né, os alunos começaram a me perguntar e a referenciar o Poe, o nome do Poe. E falei, ué, como assim? Será que a nova geração conhece o Poe assim tão profundamente? E, de fato, eles me surpreenderam positivamente. Né? Realmente, o Poe é, para muitos dos meus alunos, e penso que para muitos jovens da idade deles, um dos autores de cabeceira deles. Né? E eu tenho a impressão que a mesma coisa, a mesma razão que eles gostam do Poe também são as mesmas que a minha. Né? A prosa dele, assim, que cria estados mentais bastante sinistros, funestos, né? Um cenário, a descrição de cenários brumosos, né? Um aspecto psicológico se sobrepondo muito mais do que o aspecto físico, né? Aquele clima de ansiedade, de angústia que permeia os seus escritos, né? E não só os contos, mas também os poemas, né? E também o outro lado dele. Aliás, esses dois lados a gente vai ver aqui no episódio de hoje, sempre conviveram na obra do Poe. O lado, vamos dizer assim, esse lado espiritual, esse lado mais sinistro, mais soturno, né? E o lado mais racional, poderia dizer até quase matemático da mente dele, né? Que também fez com que ele elaborasse algumas de suas obras mais importantes, principalmente a criação do conto policial, com os crimes da Rua Morgue, o mistério de Marie Roget, a carta roubada, e vários outros contos de dedução, né, que ele escreveu, que são mais trafegam entre o ensaio e o conto ficcional, né, como o Jogador de Xadrez de Milesão e vários outros relatos desse tipo, além de ensaios que ele redigiu também em sua vida. Mas vamos começar aqui do começo. Né? O Poe ele nasce em 1809, né, em Boston, filho de dois atores, né, de um casal de atores. Né?
O pai, o pai logo depois, não muito tempo depois do nascimento do Paul, 2 anos depois, abandona a família, né, não aguenta, né, a pressão de sustentar a família. O Paul tinha 2 irmãos, o irmão mais velho, o Harry, e uma irmã mais nova que nasce pouco depois, a Rosalie. Né? E eles têm ali no início da vida do Paul, né, é muito conturbada, né, a mãe adoece, né, depois que o pai abandona, o pai sofria, né, de fraqueza pela bebida, e mal que o Paul infelizmente vai herdar, tá? Boa parte das tragédias da vida do Paul se deve à bebida, ao vício na bebida. E o Paul, aí, muito pequeno, ele com os irmãos, a mãe falece, né, ele tinha o que, 2 anos de idade. Aí os filhos, os irmãos dele, os irmãos são adotados por famílias diferentes e levados para casas diferentes para serem criados, né, em lares distantes, né, alguns de uns dos outros. Né. Mas ele mantém contato durante a vida toda com o irmão mais velho e com a irmã mais nova. Né. O Paul é adotado por uma família de um rico comerciante escocês chamado John Allan, que vai emprestar o sobrenome dele para o Paul. Né? Aí ele vai ser chamado Edgar Allan Poe. Tá? E sua esposa Fanny. Né? Eles levam o Paul para a casa deles, uma mansão lá em Richmond. O John Allan era um rico comerciante de tabaco, né? Um negócio bastante próspero ali no sul dos Estados Unidos, naquela região do sul. E ele vai prosperar com esse negócio. Depois ele vai também fazer plantações de café, vai também trabalhar com escravos. Não esqueçamos que estamos falando dos Estados Unidos antes da abolição da escravidão. A guerra civil ainda era algo que iria acontecer somente no futuro bem para frente, né? Bem ali depois de algumas décadas, tá? Então o Poe é criado nessa família bastante aristocrática. Ele vai estudar ali no colégio local e por volta de 1815, né, o pai dele resolve se mudar com a família para a Inglaterra. E lá vai o pequeno Paul, né, com eles, né, naturalmente, e na Inglaterra ele estuda num colégio em Londres. Esse colégio, muito mais tarde, ele vai usar depois como base de alguns de seus contos, como cenário de alguns de seus contos, alguns personagens que ele conheceu ali nesse colégio de Londres, ele também vai usar como base, vai inserir em alguns contos, principalmente William Wilson, né? Um dos contos mais importantes que já foram escritos sobre o Doppelganger, o duplo. Né? E lá na Inglaterra o povo vai passar 5 anos estudando. Né? Ele vai conhecer nesse colégio inglês, ele toma contato com as obras do Shakespeare, né? E obviamente todos aqueles poetas ingleses, né, da época e os antecessores, né? E também vai ter uma paixão muito forte por um escritor também de língua inglesa bastante conhecido, Daniel Defoe, o autor de Robinson Crusoe. A gente vai ver aqui mais para frente que de diversas maneiras, né, o Defoe e o Robinson Crusoe vão ter influência marcante, né, na obra do Poe. Tá? Esse é um dos principais pontos ali de influência, né, da escrita do Poe. Bom, eles passam 5 anos na Inglaterra e aí eles voltam para os Estados Unidos em 1820, voltam para Richmond, né? E aí o Paul vai para um colégio continuar a prosseguir os seus estudos. Mas logo depois disso ele se alista, né, no exército e vai ali vai servir no exército, né, numa região na Carolina do Sul, né? Em Charlottesville, né? Ele vai para lá e aí ele fica num forte ali, numa área pantanosa. E esse forte depois vai ser também cenário de um conto famoso dele, o Escaravelho de Ouro, né? Um dos contos mais famosos e apreciados do Poe, um dos contos de mistério, de intriga também, naquela linha dos contos policiais dos crimes da Rua Morgue, tá? A razão principal por que o Paul se alistou logo para ir para o exército foi que ele não se dava bem com o pai. Desde jovem eles tiveram problemas e esses problemas foram se avolumando no decorrer da vida do Paul. Né? O relacionamento entre o Paul e o pai adotivo era dos piores possíveis e só foi piorando a cada ano que passava. Quem servia de amortecedor para esse relacionamento conturbado era a mãe adotiva, a madrasta. Né?
que ia lá, ela nutria um amor, né, um amor assim, um amor incondicional pelo menino, né. Os relatos dizem que o Poe, né, tanto no colégio, depois quando ele serviu o exército, era bem diferente do que nós imaginamos, ou do que os retratos posteriores sugerem. O Poe pareceu ser um garoto bastante atlético. Ele nadava muito bem, lutava, praticava esportes, gostava de esportes, né? Então, tanto que ele chegou a servir no exército, e mais logo depois ele vai sair do exército com um grau militar ali, e vai se inscrever, vai entrar para a academia militar, né, de West Point, onde ele fica durante um certo período, tá? Então o Paul tinha assim um lado mais atlético dele, mais que apreciava, né, as atividades físicas. Ele não era apenas aquela imagem que a gente tem, né, de que ele era um homem, uma pessoa soturna, enigmática, que ficava enfurnada no seu quarto lendo livros. Isso não é bem a verdade, não é bem verdadeiro quanto à personalidade do Paul. E não só isso, ele era um homem também que desde muito cedo, né, ele tinha muitas paixões. Ainda rapaz, né, ali com acho que 14 anos, ele nutria uma paixão avassaladora pela mãe de um colega dele. E depois ele teria outras paixões, ele até dedicou um poema, né? O poema Helena é dedicado à mãe desse rapaz, desse amigo dele. E o Paul nutriu muitas paixões, teve muitas paixões na vida dele, né? Passageiras, conturbadas, né? Ele sempre foi, isso é uma constante, né? Ele, pelos relatos que se tem do Paul, ele era uma personalidade de temperamento forte, tá? Parecia ser um sujeito bastante inconstante, e dado a roubos de cólera, de violência, às vezes até física, né, contra aqueles que o provocavam. Né. Então o Paul teve, sim, ele tinha uma personalidade difícil, tá? Ele era bastante temperamental. O Paul, aí quando ele está nesse período, né, nós estamos falando aí de 1827, ele publica com 18 anos o seu primeiro livro de poemas. Tamerlão e outros poemas. Né? É o primeiro livro de poemas que ele publica. Não passou meio despercebido pelas críticas locais ali, da região lá onde ele vivia, né? Mas mesmo assim ele continuou escrevendo poemas. 2 anos depois, em 1829, ele publica um segundo volume de poemas. Aliás, os 3 primeiros volumes de escritos do Poe são poemas. Tá? O segundo volume é Al-Araaf, Tamerlão, portanto, ele republicou o poema, né, e outros poemas. É outra antologia de poemas, ele publica 2 anos depois. E 2 anos mais tarde, ainda em 1831, ele publica o seu terceiro volume de poemas, chamado apenas de Poemas. Né? O título era apenas esse, Poemas. Então, Poe ele se notabilizou primeiro como poeta. Aliás, nós temos uma percepção do mundo de hoje, visto de hoje, de mais de 200 anos depois da vida do Poe, de que ele sempre foi famoso por ser um escritor de terror, principalmente, de mistérios e de histórias policiais e coisa e tal. Mas isso não é bem verdade, tá? Ele só foi adquirir essa fama bem mais para frente, no final da vida, e para dizer a verdade, foi depois que ele faleceu mesmo é que essa fama pegou. Porque durante a maior parte da vida dele era conhecido como poeta e como crítico, e também como escritor satírico. Pasmem, o Poe tinha uma verve satírica muito forte, ele escreveu muitos contos que, infelizmente, aqui no Brasil poucos deles chegaram, né, de uma verve muito forte, de um tom satírico e crítico muito pronunciado. Né? Então, Poe tinha esse lado aí, e na época da vida dele, na época em que ele estava começando a fazer a carreira literária dele, ele foi conhecido principalmente por isso, por ser um poeta crítico, um crítico ácido, já vou falar daqui a pouco sobre isso, e um escritor humorístico, né? E eventualmente escrevia contos fantásticos, que foi no final das contas a marca dele, pelas quais ele vai ser, as obras pelas quais ele vai ser sempre lembrado, né, eternamente, né, e pelos quais ele é idolatrado, tá? Bom, então o Poe está lá, ele vai para West Point, né, mais para ficar longe do pai, para falar a verdade, penso eu, né, tudo indica isso, né, que a relação dele, as trocas de cartas entre eles são sempre cheias de farpas, né. O Alan, John Allan, parece que era, como típico escocês, era meio muquirana, né? Mandava pouco dinheiro para o filho, e o filho tinha que se sustentar ali a duras penas. Lembrando que na Academia Militar de West Point, mesmo
nos colégios que ele frequentou, o Paul sempre estudou com a elite intelectual e a elite financeira da época dele. Apenas os filhos da nobreza, vamos dizer assim, sulista, que estudavam nessas instituições. Né? E ele provavelmente se sentia muito rebaixado por fato de ter pouco dinheiro para poder acompanhar os colegas em suas saídas, em suas baladas, aquilo que a gente chamaria hoje de baladas. Né? Afinal, era um rapaz, né? Tinha ali seus 18, 19 anos e estava lá curtindo a vida com os seus colegas, né? E muitas vezes ele tinha dificuldade de viver pedindo empréstimos. E para complicar a situação, foi nessa fase que o Paul vai sucumbir à bebida. Né? Ele começa a beber, ele tinha uma fraqueza, e isso, como eu disse, ele puxou certamente um traço que ele puxou do pai. Ele tinha uma fraqueza pelas bebidas e rapidamente ficava alcoolizado. Bastava um ou dois tragos para já, né, ficar fora de si. E outro problema dele, outra complicação, né, é que ele se afundou em dívidas por jogos, né, por jogatina. Ele vai lá passava noites ali com os colegas jogando cartas e tudo mais, e vai se endividando também. E aí ele tinha que escrever para o pai pedindo dinheiro. A relação do pai com o pai, que já não era fácil, só complica. E foi nesse período, então, que aí o Paul sofre também, antes de falar disso, né, é importante também mencionar o seguinte, que o Paul, por outro lado, era visto também com pouco respeito pelos seus colegas, porque sabiam da origem dele como filho de atores. Né? Na época, ser filho de atores tinha um status meio duvidoso, né? Por ser considerado filho adotivo, isso nunca foi segredo para ninguém, né? De que o Paul era filho adotivo, no John Allen, sua esposa, né? Isso também pesava contra, né? Ele era considerado um bastardo, coisa assim, e isso para a época era algo bastante problemático. Então o Paul, desde cedo, né, essa fama que eu acompanhava, né, esse tipo de aura negativa que eu acompanhava, já o colocava à margem dos seus colegas, já colocava ele numa posição assim, de estranhamento. Né? E ele acabava sendo deixado de lado muitas vezes, olhado de soslaio, enfim. Mas ele fez seus amigos, naturalmente, e foi nesse período aí que ele sofre a segunda perda. A mãe adotiva morre. Isso deve ter deixado ele devastado, porque era a única pessoa que realmente o amava na vida, né? A mãe real, a mãe de sangue dele morreu vítima de tuberculose, que era um mal da época, né? Como você sabe, no início do século XIX, a tuberculose matava mais que qualquer outra coisa, e era o mal do século, né? Também chamado de tísica, né? Então a tísica ou a tuberculose era um mal assim constante, né? E passa a assombrar a vida do Paul de várias maneiras, né? E a mãe dele também, a mãe adotiva também falece, e aí isso vai desestabilizar ainda mais o Paul. E é claro que aí ficou sem o amortecedor da mãe adotiva, ele teve que lidar com o pai difícil, né? E parece que ele ficou um ano e meio ali em West Point, né? Recentemente até fizeram um filme sobre esse período do Paul. Esse filme está num canal de streaming aí que acho que é interessante. É um mistério policial ali que se passa na academia de West Point, e o Paul é o personagem que vai tentar deduzir o crime ali. Uma referência ao personagem mais famoso dele, Auguste Dupin, o detetive dos três romances, dos três contos policiais, desculpem. Os Crimes da Rua Morgue, A Carta Roubada e O Mistério de Marie Roget, que vai servir mais tarde de modelo para o Sherlock Holmes. Depois eu vou falar sobre isso. Tá? Bom, então nesse período aí, com a morte da mãe, ele já deve ter ficado bastante desestabilizado, as condições dele vão só se agravando, e para complicar a situação, mais ainda, pouco tempo depois, alguns meses depois, o pai se casa novamente. E aí a vida do Paul, que já não era fácil, vai se tornar um pesadelo. Né? Então, o pai que se casa tem uma segundas núpcias, né, com uma outra mulher, e a mulher não quer saber do Paul. Né? Talvez por conta das histórias que ela ouviu falar a respeito do menino, tal, do rapaz, um rapaz conturbado, um rapaz assim alvoroçado, tudo mais, temperamental, difícil de se lidar. A segunda mulher faz com que o John Allan o deserde. Né? No final, o John Allan tem filhos com a segunda mulher, né? E acaba deserdando o Paul, né? O que complica ainda de fato a situação. Ainda assim,
apesar de todos os entreveros, né, as trocas de cartas nesse período são bastante ácidas, né? O Paul acusa o pai de várias coisas, o pai se mostra bastante decepcionado, o padrasto, desculpe, né? O pai adotivo, né? Se mostra bastante decepcionado com o Paul e tal, mas mesmo assim o John Allan continua mandando dinheiro para o Paul, né, para ele cobrir as suas despesas. Até que chega um momento, né, insustentável, que o Paul acaba dando baixa do West Point e vai então se aventurar. Ele vai para a casa da família dele, dos parentes dele ali, da irmã do pai, a Maria Clem, lá em Boston, né, e mora um período com eles, né, e passa a ter uma relação mais próxima deles. Né. A Maria Clem, essa tia dele, do Paul, tinha uma filha, na época muito pequena, né, ela tinha apenas 6 anos, né, chamada Virginia. E a Virginia vai se tornar a esposa do Paul pouco tempo depois. Tá? Mas antes disso acontecer, o Paul começa a carreira literária dele. Em 1833, né, ele escreve um conto para um jornal, se não me engano é o Sutter Literary Messenger, e para um concurso desse jornal, né, e ele ganhou o concurso com esse conto. Um manuscrito encontrado numa garrafa, é o nome do conto. Não foi o primeiro conto dele publicado. Um pouco antes disso, ele tinha publicado o primeiro conto mesmo, num jornal literário. Né? Naquela época era muito comum se publicar contos, histórias em revistas e jornais literários. O primeiro conto publicado por ele foi o Metzengerstein, que é um conto, já é um conto fantástico, um conto de terror fantástico, né? Que se passa na Alemanha, na região lá na região da Alemanha ali. É um conto que, como outros contos do Poe, tem uma característica muito própria. Ele se passa na Europa, em um período medieval, alguma coisa assim, muito antes da época. Né? A maioria dos contos do Poe, na verdade, se passa em épocas muito antigas, muito anteriores à época em que ele viveu. Não eram contemporâneos, né? A maioria, né? Não todos, mas muitos deles se passam em outras épocas. O Poe tinha uma predileção por histórias que se passavam primeiro na Europa. Né? Não são muitos os contos do Poe também que se passam nos Estados Unidos, essa é outra característica. Né? Talvez por ele ter tido uma formação clássica, né? Ele cresceu lendo Ovídio, Horácio, Shakespeare, né? Todos aqueles autores clássicos da época dele, sabia falar latim, grego, né? Era bem instruído. Quanto a isso, não há dúvida. O Poe era muito culto, né? E tinha uma formação clássica, né? Impecável. Né? E foi criado também por uma família de um comerciante rico, né? Então pode-se pensar que ele deve ter tido ali uma educação bem refinada, né? Então o gosto dele certamente estava mais voltado para a Europa, né? E a Europa da época da Idade Média, alguma coisa assim. Né? Então esse primeiro conto, Metzengerstein, já é isso. O segundo conto, então, que vai ser publicado é o Manuscrito Encontrado numa Garrafa, que é um conto fantástico, né? Que se passa, que é um conto até estranho, né, de se ver. Ele antecipa a ficção científica em vários pontos, né? Mais do que um conto de terror, eu diria que é um conto de universos paralelos. Parece que o personagem sai do na história, no conto, né? O personagem está a bordo do navio, o navio passa por uma tempestade, e é como se o personagem narrador fosse lançado num mundo paralelo, do qual ele observa ali, ele fica meio que em uma outra frequência de tempo, invisível a todo mundo, né? Mas observando tudo o que acontece. Então é uma história meio assim me lembra um pouco alguns contos e alguns episódios de seriados de ficção científica, né? Assim, de Além da Imaginação, por exemplo. Aliás, eu fiz aqui, se vocês bem se recordam, né? Um podcast passado sobre esse seriado fantástico dos anos 50 e 60, Além da Imaginação, Twilight Zone, e o Rod Serling, o seu criador e um dos seus roteiristas, além dos outros dois, o Charles Beaumont e o Richard Matheson, nutriam uma paixão também assim irretocável pelo Poe. Então a influência do Poe certamente está ali presente nesse seriado. Acho que talvez tenha sido naquela época, até o Black Mirror e algumas coisas que vieram depois, o seriado TV que mais prestou tributos à obra do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe está muito presente ali, permeia muito as ideias e os conceitos e a própria gênese
A Raiz do Além da Imaginação, esse seriado fascinante e antológico. Assistam o meu podcast anterior, que vocês vão entender melhor ao que eu estou me referindo. Tá? O editor do jornal, Southern Literary Messenger, então contrata o Poe para ser o crítico literário do jornal. Bom, o Poe sendo ele quem era, ele aproveita para começar a destilar, né, a sua bile, né, contra os escritores e os escritos e obras que ele considerava medíocres. Né? E nisso ele vai fazer, obviamente, como é de se esperar, um séquito de inimigos. Né? Se tem uma coisa que o Poe granjeou na vida, foram inimigos. Tá? Os escritores que ele desbancava ali nas suas críticas, né? Sem meios tons, sem meias palavras, né? Nunca esqueceram, nunca perdoaram o Poe. Né? Então o Poe foi um crítico bastante ferrenho, né? E ao mesmo tempo também, quando tinha que elogiar uma obra, ele também não se limitava, ele não se continha, né? Também ele era generoso nos elogios, mas nas críticas era igualmente generoso, né? Então isso acabou fechando muitas portas para ele, né? Enquanto outros escritores da época, como Longfellow, né, tinham uma sensibilidade mais, uma personalidade, né, mais pacata, mais apaziguadora e, portanto, conseguiram ter mais espaço no meio literário norte-americano daquela época, né, o Poe acabava estreitando os seus caminhos por conta dessa postura dele bastante ácida, né, bastante crítica. Né. Então, essa é a primeira fase do Poe. Ele vai ser conhecido principalmente como crítico, mas também como poeta, né, e os contos vão aparecendo aqui e ali. Né? Aí ele começa a produzir gradualmente os seus contos, vai escrevendo e vai publicando. Né? Nessa fase, então, ele começa a ter uma vida errática, algo que o seguiria para o resto da vida. Tá? Ele vai ter uma vida errática com altos e baixos financeiros. Né? O problema do Poe sempre foi esse. Ele sempre teve dificuldade em se manter somente com o seu trabalho. Ele vai passar por diversas publicações. Tá? Ele vai ser, depois de crítico, ele vai chegar ao posto de editor, né, em um jornal, mas mesmo assim esse posto ele não perdura, né, depois ele perde o posto, fica desempregado, vive passa necessidades, a gente vai ver daqui a pouco, né, os problemas que ele vai encontrar no seu caminho. Tá? Bom, depois dessa publicação, né, ele vai, essas dificuldades, ele vai logo depois, nessa mesma época, né, que ele consegue vencer o concurso, né, com o manuscrito encontrado numa garrafa, ele vai se casar com a prima dele, a Virgínia. Lembrando que a Virgínia tinha, então, 13 anos. Tá? Para nós isso pode parecer chocante e escandaloso, mas para a época, né, estamos falando aí da primeira metade do século XIX nos Estados Unidos. Era uma sociedade completamente diferente da nossa, hoje, obviamente, é claro que para as pessoas daquele período, né, um casamento de um homem mais velho, já com mais de 20 anos, com uma menina de 13, não era escandaloso. Tá? Não era de fato escandaloso, pelo contrário, era bastante comum. Né? E ele se casa então com a Virgínia e passa a viver uma vida com ela de precariedades. A mãe dela, a Maria Clem, a tia do Poe, né, vai morar junto com eles durante a vida toda. Né? E aí eles vão se mudar várias vezes. Né? Nas dificuldades financeiras que eles encontram, eles vão mudar de cidades muitas vezes. Né? Eles saem de Baltimore, vão para Richmond, depois vão para Nova York e ficam ali mudando de um lugar para outro, né? Onde havia emprego, onde havia a chance de ter alguma colocação, ele vai. Para conseguir dinheiro, ele até ajuda na publicação de um livro muito estranho, um livro naturalista, chamado O Primeiro Livro do Concologista. Isso nós estamos falando em 1838. Né? Um livro que eu nem sei o que é concologista, para dizer francamente, mas enfim, é um livro de história natural, né, como se chamava na época, os livros de biologia, né, e ele ajuda na edição desse livro. Na verdade, o livro não foi escrito por ele, mas ele ajuda na edição e escreveu alguns textos ali que compuseram o livro. Tá? E mais no mesmo ano, né,
ele vai também publicar o primeiro romance dele, na verdade, o primeiro e único romance dele, que é a narrativa de Arthur Gordon Pym. Eu gosto desse livro, tá? Eu acho um livro interessante. A narrativa de Arthur Gordon Pym é fortemente influenciada pelo Defoe, assim como o manuscrito encontrado numa garrafa tinha sido também. É a história de um rapaz, né, que embarca no navio, a história envolve piratas, pirataria, termina em canibalismo. É uma história bastante pesada que da aventura ela vai migrando para o terror e para o fantástico, tá? E eu gosto desse romance, acho um romance assim meio desequilibrado, né, meio desconjuntado, mas de certa forma ele tem um certo apelo, né, o apelo do bizarro, né. A história termina de uma maneira inusitada. Na verdade, ela não termina, termina no ar quando o personagem vai se dirigindo ao Polo Sul, né, e ele termina ali meio deixa um enigma no ar. O que acontece depois? Nós nunca vamos saber, né, o que o personagem encontra ali. E lembrando que o Polo Sul, na época do Poe, era uma região ainda desconhecida. Tá? O Polo Sul ainda não tinha sido atingido naqueles idos. Tá? Então era uma região desconhecida, sobre o qual pouco se sabia, então, portanto, cercada de fantasia. Tá? E o Poe, então, mais ou menos elabora ali um final que conduz o herói ao Polo Sul. Um século depois, quase um século depois, talvez um dos maiores seguidores do Poe, o também americano H.P. Lovecraft, o Howard Phillips Lovecraft, vai escrever um dos seus contos mais famosos, né, Nas Montanhas da Loucura, que é basicamente, ele toma como base esse romance do Poe e vai elaborar o que havia ali no Polo Sul, tal, o que havia naquela região. Né. Mesmo na época do Lovecraft, o Polo Sul estava ainda começando a ser explorado, né, e não era muito, não se sabia direito o que havia, né? A expedição do Shackleton, a fatídica expedição do Shackleton, tá? Tinha acontecido pouco antes, e o Lovecraft, que tinha e nunca negou, né, a influência do Poe sobre os escritos dele, pega a narrativa de Arthur Gordon Pym e dá um passo além, fazendo uma história que se passa ali nas vastidões geladas, né, da Antártica. Bom, voltando ao Poe, então ele publica esse romance, é o primeiro e único romance que ele escreveu, né? Nunca escreveu nenhum outro, né? A primeira narrativa mais extensa dele, né? E no ano seguinte é, ele vai trabalhar o conto que talvez seja o mais importante da carreira dele, talvez o conto que define toda a obra dele, tá? Toda a obra de contista dele vai ser definida pelo conto que ele vai publicar. Aliás, ele publicou uma série de contos nesse período muito rico da carreira dele, da vida dele, né? Ele se instala ali na Filadélfia, né, com a mulher, com a tia, né, e lá ele começa a produzir contos e obras fenomenais. Né, e em 1839 ele publica aquele que será o conto dos contos do Poe. Né, dois contos, aliás, ele vai publicar nesse mesmo ano. Um é o William Wilson, que eu já mencionei, o conto sobre o Doppelganger, e o outro é A Queda da Casa de Usher, um conto fascinante, né, já virou filme várias vezes. Né, a adaptação mais famosa para o cinema foi uma adaptação feita nos anos 20 na França, tá? De Jean Epstein. Não é uma adaptação assim, tem que traduz em imagens todo o clima brumoso que o conto tem, tá? Todo aquele clima brumoso, misterioso, meio onírico, né? Transitando entre a realidade, o sonho e o pesadelo, né? Tem algum toque de surrealismo ali, né? É um filme mudo, né? Vocês acho que encontram esse filme aqui no YouTube, né? Recomendo para quem quiser assistir. E depois tem uma versão em cores e sonora, bem depois dos anos 60, estrelada pelo Vincent Price, um filme dirigido pelo Roger Corman. Hundreds of years, evil thoughts and evil deeds have been committed within these walls. The house itself is evil now. Roger Corman, nos anos 60, vou até falar aqui num dos meus podcasts sobre a carreira desse notável produtor e diretor de filmes B, o rei dos filmes B, como ficou conhecido, né? O Corman produziu e dirigiu também, né, uma série de filmes do Poe, baseados no Poe. Né? Entre eles, A Queda da Casa de Usher, mas houve vários outros, O Poço e o Pêndulo, né? E vários outros contos ali, baseados nos contos do Poe. Né? Aliás, ele tomava muita liberdade. Né?
ele às vezes fundia 2 ou 3 contos, né, que eram parecidos ou tinham temáticas similares, eles fundiam numa mesma história, né, criavam uma outra história que era uma combinação de contos do Poe. O Gato Preto, por exemplo, né, uma história que tem como base, né, um dos temas mais comuns do Poe, que é a questão da vida após a morte, da reencarnação. Esses parecem ser assuntos que estavam constantemente na cabeça dele. Eu tenho a impressão que a morte da mãe adotiva, né, e as lembranças da morte da mãe dele, né, e nesse mesmo período o irmão mais velho também morre. O irmão morre muito cedo, o irmão mais velho, com 23 anos, também sofrendo de alcoolismo como o pai. Então já era um traço que vai permear a família dele. Então acho que essas mortes todas recorrentes acabam produzindo nele um estado meio mórbido, né, de personalidade. E aí a gente vai vendo que, ao que parece, né, aquele Poe jovem, da juventude atlética, encantador, romântico, apaixonado, desbragadamente apaixonado, né, vai dando lugar ao Poe que a imagem que nós fazemos do Poe. Um Poe sinistro, um Poe soturno, meio mórbido, né, meio assim inclinado mais para assuntos de morte e fatalidade. Nenhum outro escritor, antes ou depois dele, atingiu o mesmo nível, né, de profundidade capaz de atravessar, né, a nossa alma, né, e revelar, né, e extrair de dentro da gente o mesmo sentimento de angústia, de perturbação. Tá? Essas palavras são magníficas. Né? Enfim, esse é o Poe em sua magnitude, tá? Voando alto ali, no seu auge literário. Tá? E ele não vai parar por aqui, né? Ele vai continuar escrevendo cada vez mais e melhores obras, né? Tanto na prosa quanto na poesia. Né? Espero que vocês tenham gostado do meu podcast de hoje, pessoal. Edgar Allan Poe realmente foi uma personalidade incrível e um talento literário inigualável. Na próxima semana vamos dar continuidade à trajetória e à carreira desse notável escritor. E vamos ver como ele terminou a sua vida de maneira triste e ainda hoje enigmaticamente. Até lá, pessoal!